Olá você, estamos iniciando aqui no nosso canal Pregando e Orando, um momento especial que vai trazer assuntos importantes para a nossa fé cristã. O nome desse quadro do nosso canal é O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. Vamos escolher alguns tópicos muito especiais, muito importantes para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos aprender, para que a gente possa estar sendo edificado na fé cristã, tá bom? Eu sou o pastor Max Dessá, estou com você aqui nessa programação especial do nosso canal e a gente vai junto aqui aprender muito mais, crescer mais na fé. Eu espero que você tire um proveito excelente desses momentos que passaremos, né? Antes de começar o nosso vídeo neste tema, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe aí o seu like, que você possa também ativar o sininho aqui no nosso canal para que todas as vezes que a gente poste um vídeo novo, você possa estar por dentro do que nós estamos falando, tá bom? Então, faça isso e vamos juntos aqui para o nosso vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, o tema é esse que está aí na sua frente, na nossa frente, a importância do verdadeiro jejum, né? É importante esse assunto, é um assunto que está sendo negligenciado por muita gente, um assunto que está sendo deixado para trás, um assunto que é relevante nos dias de hoje, mas que não há tanta importância dada pelos líderes até, pelos próprios fiéis, pelos crentes, por aqueles que seguem a palavra de Deus, tá bom? Então eu quero aqui trazer esse assunto. Por que o jejum é importante, né? O jejum é uma prática bíblica e a gente vai falar sobre isso, e se ele é uma prática bíblica, nós vamos então discorrer sobre isso durante o nosso vídeo, né? Mas primeiro vamos saber o que é o jejum, o que é essa prática, o que é esse jejum, né? O jejum bíblico, desde o Antigo Testamento, é praticado por homens e mulheres de Deus e é descrito na palavra de Deus em diversas passagens, e o jejum ele fala sobre deixar de comer, isso mesmo, abstinência de alimentos. Hoje estão inventando vários tipos de jejum, jejum de olhar para isso, jejum de olhar para aquilo, jejum de fazer isso, de fazer aquilo, de assistir TV, de telefone, de não sei o que mais, mas o jejum bíblico mesmo é o jejum que a abstinência de alimentação, né? No jejum, o corpo, a carne é mortificada, né? E a pessoa estará lá em oração e jejum buscando mais o Senhor. Então, o jejum é a abstinência de comida, quando a pessoa ela deixa de comer por um determinado tempo, tá bom? O jejum é isso, tá bom? Por que a gente jejua? Por que as pessoas que são cristãs, que são seguidores de Cristo, que creem em Deus, que têm um relacionamento com Deus, por que elas devem jejuar? Por quê, né? O jejum, ao contrário do que muitos pregam hoje, não é um método, um meio de conseguir benefícios de Deus, né? Muitos fazem o jejum pensando em ganhar algo de Deus. Eu vou jejuar porque eu estou querendo aqui comprar um carro e eu vou jejuar que é para Deus me abençoar. Eu vou jejuar que eu quero essa casa, eu quero essa bênção, eu quero que fulano mude aqui em tal coisa, eu quero jejuar, eu quero isso para mim. Então eu vou jejuar, alguns jovens jejuam para casar, né? Eu vou jejuar porque eu quero conquistar aquela moça e tal. Tá errado. Está totalmente errado isso, não é para isso que o jejum serve, não é para você fazer barganha com Deus, não é isso, né? A sociedade hoje ensina que nós devemos barganhar para ganhar, mas o jejum não é isso. O jejum é estreitamento do seu relacionamento com Deus. O jejum, ele é algo que vai deixar você diminuir e que vai deixar Deus crescer em sua vida. O jejum é um sinal de quebrantamento, o jejum é um sinal de submissão, o jejum é um sinal de reconhecimento de que Deus é maior e nós não somos nada. O jejum é reconhecimento de que nós somos pó e somos cinza. Então o jejum é uma prática que nos coloca aos pés de Deus, que nos aproxima de Deus. Então o jejum é isso, nós devemos jejuar porque nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos mais de Deus, nós queremos o Senhor em nossas vidas, nós queremos ter um relacionamento mais estreito com Deus. Quando nós jejuamos, nós vamos ali em quebrantamento aos pés do Senhor, em oração, em
entrega, vamos conversando com Deus. Não existe jejum sem oração também, não existe jejum sem estar buscando a Deus. Um jejum é uma busca a Deus. Claro que durante o seu jejum você pode apresentar determinados assuntos a Deus, você pode conversar sobre a sua fé, você pode conversar sobre o fulano que você quer que se converta ao Senhor, você pode falar sobre determinado assunto que está realmente incomodando você, você pode expor, abrir o seu coração diante de Deus e o Senhor vai estar ouvindo sua oração e vai estar transformando o seu coração mediante a sua humildade, ali o seu momento de entrega ao Senhor, tá bom? Então o jejum, ele é esse momento especial, essa prática que Jesus ensinou. Olha, Jesus, ele falou sobre o jejum. É um assunto tão importante que no Sermão do Monte, durante o Sermão do Monte, Jesus falou sobre o jejum. Lá em Mateus 6, no versículo 16 ao 18, Jesus vai falar sobre isso dizendo, enquanto jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e ao teu Pai, Deus, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então isso aí é Jesus ensinando como jejuar, porque nós não devemos jejuar para aparecer, né? Aquela questão de que as pessoas, eu sou muito espiritual, eu jejum, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ali se mostra, né? E muitos fazem isso de muitas formas, né? Eu sou tão espiritual que eu uso roupa tal, eu sou tão espiritual que eu faço isso, isso, isso. Eu sou tão espiritual que eu sou melhor do que o fulano, que o cicrano, eu prego, eu oro, eu canto, né? Tudo isso é vaidade. Quando você mostra o que você quer fazer para mostrar. Quando você faz isso, você já recebeu sua recompensa. Quando você faz para Deus e você não quer aparecer para os homens, você recebe a sua recompensa diretamente do Senhor. Então é isso, você deve fazer para Deus, jejuar é para Deus, não faça para se mostrar, não faça para aparecer. Jesus nos falando sobre o jejum quer dizer que o jejum é uma prática aceitável, é uma prática bíblica, é uma prática que Jesus mesmo falou sobre, tanto importante que essa causa tá bom? Outra coisa, o jejum é usado para o nosso fortalecimento espiritual, né? Em certa ocasião, os apóstolos estavam lá lidando com um endemoninhado e eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chegou e resolveu aquele problema expulsando aquele demônio, e ele disse lá em Mateus 17, 21, essa casta de demônios não se expulsa senão pelo jejum e pela oração e pelo jejum. Então, o jejum é uma forma de fortalecimento espiritual. Quando você jejua e você ora, você está perto de Deus, você está forte espiritualmente, você está buscando, se consagrando e tendo ali um relacionamento mais estreito com Deus, e dessa forma, né, você está mais forte espiritualmente, está mais entregue ao Senhor. É uma das razões da prática do jejum, né? Então ele serve para o nosso fortalecimento espiritual, tá bom? Então ele vai fortalecer você espiritualmente, e o jejum também é algo que os homens e mulheres piedosas, o que é ser piedoso, né? Antes de entrar nesse assunto, é ser um homem e uma mulher que tem um relacionamento com Deus, né? No contexto bíblico, ser piedoso é ser entregue ao Senhor, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus dedicado, tá bom? Então o Cornélio, ele ainda não tinha o conhecimento total da palavra de Deus, mas ele era um homem de quem Jesus se agradava, ele estava prestes a se converter, mas ele jejuava. Deus se agradava das práticas de Cornélio ali, porque ele queria Deus, ele era um homem sincero com Deus, e a prática do jejum também ali é algo que ele fazia, algo válido para a gente lembrar, né? Cornélio jejuava, Atos 10, 30. E diz Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Então ele jejuava buscando a Deus, e Deus lhe deu uma resposta quanto à sua fé. Pedro foi enviado para que Cornélio se convertesse a Deus, né? Outro assunto importantíssimo é que
Jesus jejuou. É isso mesmo, Jesus jejuou. É uma prática também praticada por Jesus, né? Então, lá Mateus 4, versículo 2, aquela famosa passagem da tentação de Jesus, diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Interessante aqui é que esse momento se dá antes do início do ministério de Jesus. Ele teve essa experiência, esse momento de 40 dias a sós com Deus. Era um tempo dele e o Pai. Era o tempo dele estreitar ali, ou melhor, Jesus é um com o Pai, né? Sempre foi um com o Pai. É o tempo ali de Jesus estar se relacionando com o Pai de uma forma bem direta. Ele estava em jejum e oração. Estava forte ali, foi fortalecido tanto que quando o diabo tentou Jesus, ele não conseguiu nada, porque Jesus estava ali em estreita comunhão com o Senhor, levando a sério aquele momento do jejum e da oração, tá bom? Então, Jesus praticou o jejum. E também o jejum é uma demonstração de consternação e de busca ao Senhor. Olha, lá em Mateus 9,15, o texto diz, Jesus falando, né? Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Os discípulos, apóstolos de Cristo, não estavam jejuando porque estavam ali na presença direta de Jesus. Mas ele diz, quando o esposo for tirado, quando Jesus saísse ali, fosse morto e ressuscitasse, subisse ao céu, eles voltariam a jejuar, porque não estariam com Jesus. Então, é uma consternação também por nós não estarmos com Jesus diretamente, mas espiritualmente também, nós buscarmos essa presença espiritualmente. Então, nós buscamos ao Senhor através do jejum. E uma outra coisa muito interessante e válida para a gente levar em consideração é que o jejum era uma prática da igreja primitiva, né? A primeira igreja lá de Jerusalém, praticava o jejum. Uma coisa interessantíssima aqui, que está em Atos 13, 1 ao 3, que diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram, né? Então, Paulo e Barnabé foram escolhidos para a obra debaixo de momentos de oração e de jejum. Então, era uma prática da igreja primitiva. A gente vê aqui a igreja de Antioquia praticando o jejum ali, aqueles homens de Deus em quebrantamento, buscando a Deus, e Deus lhe deu a direção quanto à obra que tinha missionária através da vida de Paulo e de Barnabé, tá bom? Então, momento especial, momento de jejum, né? O jejum agrada a Deus, né? Mas o verdadeiro jejum agrada a Deus. Deus não se agrada do jejum interesseiro. Deus não se agrada do jejum em que as pessoas buscam o jejum para o proveito próprio e não para o seu crescimento espiritual e para as coisas do Senhor, né? O jejum que agrada a Deus é o jejum que faz a vontade do Senhor. João 4,34, Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, é o jejum que você vai sair mais fortalecido, que você vai sair mais forte contra o pecado, que você vai sair mais íntimo de Deus, que você vai buscar realmente ali coisas que agradem a Deus, coisas que Deus vai se agradar, que você vai buscar ali durante o jejum, orar por pessoas que precisam, você vai orar pela sua família, orar pela igreja, você vai estar durante o jejum ali entregando-se mais ao Senhor. Então, o verdadeiro jejum é o jejum que você agrada ao Senhor através de amá-lo durante esse jejum e de praticar a sua submissão a Deus, livrando-se daquilo que não agrada a Ele, tá bom? Então, que você possa pensar nisso, nessa prática do jejum, que você possa pensar que o jejum
é algo maravilhoso e essencial para as nossas vidas também. Então nós possamos pensar que o jejum não é algo opcional, que o jejum não é algo que nós devemos fazer de qualquer jeito. O jejum é algo que agrada a Deus, e o jejum é algo que deve ser buscado pela sua igreja, pelo seu povo. O jejum é algo que deve ser buscado por mim, que deve ser feito, praticado por mim, por você, e que requer isso muita disciplina, muita dedicação e amor ao Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida, fiquem todos com a graça e a paz do Senhor, e que Deus abençoe esses momentos especiais que você terá com Ele também através do jejum, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.